especial a todos, não é? E a minha satisfação de estar participando de vez em quando com vocês. O nosso tema é mediunidade e corpo físico. Bem, este é um tema que está causando às vezes alguma, não propriamente polêmica, alguma divergência de ideias, troca de ideias. Será que a mediunidade é causada pelo corpo ou ela é do espírito? Quanto debate a respeito, não é? Mas nós fomos buscando na obra de Allan Kardec alguns indícios a respeito. Por exemplo, falando daquele movimento da cesta ou prancheta, vocês sabem do que eu estou falando? Cesta ou prancheta? É aqueles punham a cestinha com um lápis acoplado e a pessoa só encostava a mão e os espíritos movimentavam a cesta escrevendo, não é? Então era sobre isso. Nesse caso, Kardec diz assim: as condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais. Então não é acaso, são causas ainda imperfeitamente conhecidas. Quer dizer que ainda se estuda o assunto. Porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Então quer dizer que a mediunidade, ela não depende do intelecto, ela não depende de sexo, ela não depende de idade. Então, pelo menos isso se sabe. Mas são causas ainda imperfeitamente conhecidas. Porém, quando é que a mediunidade fica bem caracterizada? Todos nós somos espíritos, temos alguma comunicação com o plano espiritual, pelo pensamento, certas influências, certas inspirações. Mas a mediunidade fica bem caracterizada quando os fenômenos se tornam intensos, regulares. Então, aí a gente diz, olha, essa pessoa é médium, não é? E nós costumamos chamar de médium ostensivo. Para isso, há necessidade de uma organização mais ou menos sensitiva. E é o que Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns, que a faculdade, a mediunidade, propriamente dita, se radica no organismo. Ela então tem uma base orgânica. Não podemos fugir disso, não é? Mas devagarinho a gente vai confirmando. Nós somos um ser espiritual, mas nós estamos encarnados, estamos acoplados a um corpo. Então, o espírito que somos não consegue se manifestar plenamente. Ele tem que se ater às condições do físico, do organismo. Um espírito está encarnado e o corpo dele não permite a visão, ele é cego. O corpo é cego, o espírito não é. Mas, uma vez que ele está encarnado, ele vai que se ater na encarnação às dificuldades da limitação da visão, não é? Então, a liberdade plena das faculdades para o espírito, bem exercitado, esse trabalho fortalece o espírito. O médium, o seu espírito, fica cada vez mais experiente, com merecimento, a vibração, a capacidade de exercício das suas funções. É maravilhoso. Não prejudica em nada, não. Espiritualmente, não. Só favorece. Só desenvolve, só fortalece. Vendo essas condições no físico, nós teremos uma pergunta: quando não convém exercitar a mediunidade? Quando não convém? Já podemos deduzir, olha aqui, esta primeira fase é fácil. Pessoas que não devem sofrer sobreexcitação. A pessoa já é aquele tipo que qualquer coisa entra em depressão, qualquer coisa fica exaltada. Então calma, não coloca no serviço não, né? A
não ser que a pessoa venha se equilibrar, entrar numa fase bem melhor, não é? Fraqueza mental ou tendência à excentricidade, organismo débil ou debilitado, por doença grave ou outras causas. Então aí nós temos, por exemplo, a epilepsia. Na ignorância do povo, eles acham que trabalhar com a mediunidade vai curar a epilepsia. Não, é uma disritmia cerebral. Isso está dizendo que ali há uma região delicada. E justamente certos estados, certas preocupações desencadeiam as crises. E nós vamos pôr a pessoa trabalhando mediunicamente? Não é o normal. Agora, há casos e casos. Há pessoas que têm epilepsia e, entretanto, eles têm também uma capacidade mediúnica e a gente vai ter que estudar muito e ver como faz, qual a reação que causa, certo? Às vezes espíritos perturbadores estão insistindo para causar as crises. A gente pode ajudar, encaminhando estes espíritos, orientando a pessoa na sua vida, aí diminuem as crises, certo? Então a gente tem que verificar, mas normalmente, logo de princípio, quem tiver epilepsia, a gente não coloca em exercício mediúnico. Ele pode assistir às aulas, ele pode aprender sobre doutrina, ele pode estudar evangelho, ele pode participar de vibrações, só não deve entrar em transe mediúnico, certo? As mulheres gestantes, há um reflexo emocional físico na médium. Por quê? Há um outro espírito acoplado. Está ela sozinha? Desde que começou a concepção, já tem ali um outro. Nem sempre isso é verdade, mas poderíamos dizer que às vezes certos enjoos que a gestante sente é porque está ali um tipo de vibração, de fluidos produzido por aquele espírito que, embora esteja ali tão limitado, mas ele vive, ele emana alguma coisa. E o organismo da gestante sente aquela diferença, certo? Então pode também, além de causas físicas, pode também ser pela presença do reencarnante. E se a gestante estiver sujeita, por exemplo, a trabalho mediúnico com espíritos difíceis, angustiados e sofredores, revoltados, agressivos, já imaginou o que passa com a gestante? Interfere também no espírito e no corpinho em formação, não interfere? A gente aprendeu que a gestante deve ter os pensamentos melhores, ter serenidade, para que aquele outro ser consiga se desenvolver da melhor maneira. Agora, tudo o que acontecer com ela reflete para o reencarnante. Agora, a pessoa nunca poderá trabalhar mediunicamente quando já é uma médium experiente, em um grupo equilibrado. Às vezes ela fica no ambiente, mas não serve a estas manifestações, e o espírito amigo vem e dá uma mensagem. Ele não perturba, ele só ajuda. Mas isso é coisa para definir devagarinho. Regra geral, a gente protege a gestante da tarefa mediúnica, certo? E naturalmente ela pode assistir à aula, pode participar de vibrações, pode receber passes, não é? Mas deve evitar o transe mediúnico. E quando menstruada, se for muito incômodo, para algumas mulheres não é? E naturalmente vem para o trabalho mediúnico, e aquele clima do espírito, e as emoções, o que passa, nossa, ela não vai ter segurança, confiança. Por quê? Então são uns dias de vez em quando. Então isso não atrapalha ela limitar-se de não trabalhar em determinados dias. Não está sendo relapsa espiritualmente, não, deixando de cumprir o seu dever. Não. Nós resguardamos o corpo para que ele possa servir ao espírito adequadamente. Não há problema nenhum. Não quer dizer que toda mulher, porque está menstruada, não pode servir como médium. Depende de como é a menstruação na mulher, né?
Mediunidade em crianças. Saiu uma reportagem, acho que na Isto É, né? Mostrando como é natural, quantas crianças estão vendo e ouvindo espíritos. Antigamente nem se falava disso, né? Mas agora a gente sabe. E no movimento espírita, a gente tem conhecimento disso. Não para falar mal, mas para que vocês saibam. No passado, uma casa espírita aqui de Campinas, nós fomos visitar. E o pessoal disse, nós temos aqui um menino médium. O menino tinha 8, 9 anos. E é forte a mediunidade dele. Porque os espíritos que falam através dele são verdadeiros, são sinceros. Olha, tem uns espíritos ruins que vêm falar cada palavrão, diz cada coisa. E o menino como intermediário, sofrendo aqueles climas espirituais, aquele magnetismo deletério. Eles pensavam que, por ser criança, é mais puro o médium. E então, você tem ali a verdade. Não. A criança é um espírito reencarnado. O seu corpo ainda está em desenvolvimento. Nós temos que respeitar isso, não forçar. E se uma criança é enganada por alguém aqui no mundo, que diz assim, vem cá que eu te dou um doce, e a criança vai. Não é? A criança não tem discernimento das maldades, das astúcias. A criança é criança. Reencarnada, ela está com um cérebro novo, ainda sendo estimulado para formar as suas reações. Então, como é que nós vamos pôr essa criança para lidar com espíritos dos mais variados tipos? Não, temos que proteger. Ele não está em condições ainda. Mas ele apresenta o fenômeno espontâneo. Sim. A criança diz que está vendo espíritos e você verifica pelo que ela fala que realmente é espírito de familiar, é não sei o quê. Tudo bem, você aceita com serenidade. Foi, meu bem. Realmente, eles existem, mas não presta muita atenção, não. A gente distrai a criança. Não fica perguntando, e o que ele falou? E então? Você fica querendo explorar a mediunidade da criança. Não faça isso. Respeita, certo? Naturalmente, se ela diz que vê às vezes um familiar, olha, eu estou vendo o vovô tal, ela nem conheceu. Como é que ela está falando o nome dele? Então, pequenos detalhes a gente pode confirmar, mas não fique esperando que a criança veja e querendo que a criança veja, ou produza isso ou aquilo. Aliás, nem com os adultos, não é? O médium, quando começa a revelar que é médium, o pessoal todo assim, e agora, tem algum espírito aqui perto de mim? E não sei o quê. As pessoas ficam, explorando, querendo explorar. Isso tira o equilíbrio do médium. Tem hora de trabalhar mediunicamente e tem hora que ele está cuidando da vida normal. Mas as pessoas não sabem. E se o médium não souber também se defender, ele fica à mercê das pessoas. Então, criança tem um organismo débil em formação, pode sofrer abalos indesejáveis pela atuação de maus espíritos, a imaginação dela está muito ativa, pode ser sobreexcitada e ela não tem discernimento suficiente para lidar com os espíritos, valorizar sua faculdade, porque o médium deve saber, esta minha faculdade é algo santo que deve ser praticado santamente. Mas a criança não tem essa noção, não valoriza, né? E não sabe empregá-la bem, perfeitamente. De tudo que nós falamos, e assim, quem sabe, dá tempo para alguma perguntinha de vocês, e da TED e de outros, nós vamos ver por que nós estamos falando isto, para esclarecer. Porque a pessoa às vezes vem pensando, eu e o mundo espiritual, o mundo espiritual, a espiritualidade, os mensageiros do Senhor, os anjos do Senhor. Pera lá, você tem que entender o que é a sua faculdade mediúnica, né? A parte física e a parte espiritual. Então a mediunidade tem raízes na organização física. Cuide bem da saúde do seu corpo. Você quer trabalhar
espiritualmente. Mas a sua faculdade mediúnica não depende do seu corpo? Cuide bem do seu corpo, respeite, né? Cuide. Não gosto de verdura, coma. Você não gosta, mas o corpo precisa, não é? A boca não gosta, mas o corpo, né? Evite tudo que possa prejudicar o seu equilíbrio físico e psíquico. O quê? Vícios, irritações, nervosismo, né? Qualquer coisa fica irascível. Isso é desgaste magnético, orgânico. Quando você chega para o momento do trabalho, já está esgotado. Quer produzir? Produzir o quê? Você já gastou toda a carga. Como é que o espírito pode vir e utilizar? Talvez até que um espírito benévolo diga, bem que eu queria trabalhar com ele hoje, né? Mas olha como chegou. Pilha está fraca. Sobrecarga na alimentação. Às vezes, me perdoe, eu acho que eu vou poder contar um caso pessoal. Desculpem. Porque eu tenho poucos fenômenos, eu não sou médium ostensiva, então eu tenho poucos fenômenos para apresentar. Minha mãe era muito assim, organizada, disciplinada. Então, filho não dizia, não quero comer. É hora de alimentação, come. E eu cheguei uma tarde do trabalho, era a última, eles já tinham se alimentado, e eu fui comer normalmente. Olhei o prato de comida e não podia comer. Não podia comer, isso era inusitado para mim. Inusitado, mas eu não podia. Eu peguei o prato discretamente, fui no lixo e joguei fora a comida. Não falei nada, mas achei estranho aquilo. Não poder comer, que coisa esquisita, não é? Bom, à noite então vim para o centro para a reunião. Era uma reunião mediúnica. E começou o diálogo. A nossa reunião era a mocidade, mas a nossa mocidade não era novinha, era mocidade com gente de mais idade um pouco. Então tínhamos autorização da diretoria para fazer reunião mediúnica. E na reunião mediúnica, através de um companheiro, veio um espírito adversário, irônico, falando. E a dirigente, que era Iris Elias, que ainda está entre nós, ela estava atendendo, fazendo o diálogo. E eu estava sentada no outro lado da mesa, orando, elemento de sustentação, né? Orando, vibrando. De repente eu comecei a sentir uma coisa. Vibrava a mão, mas não assim, por fora. Vibrava, eu olhava a mão, mas ela estava vibrando. E começou aqui, na boca do estômago, uma vibração que me atravessava de lado a lado. E aí me veio uma vontade, eu levantei na penumbra assim, devagarinho, e fui. O médium que estava envolvido pelo espírito estava aqui. Quando eu cheguei nesta distância, ele se virou para trás. Vocês aqui já conhecem exorcismo. Aquela energia que saía de mim, aquela energia ele sentiu a 1 metro de distância, 1 metro e pouco de distância, certo? Mas ele não resistiu, ele deu lá uma respostinha, né? Mas afastou-se, foi embora. E eu pensei comigo, nossa, se eu posso produzir isso, eu quero sempre produzir. De repente, sou eu que consigo fazer. E eu fui voltando para o meu lugar e pensando, né? Tudo que eu tinha pensado antes, amor a Deus, desejo do bem, nada de... Que nada, como veio, foi embora. Tudo aquilo que veio, como veio, sumiu. E eu fiquei no meu normal. Então eu vi como é o envolvimento de um espírito sobre a gente. É bom para eu entender o médium, não é? O tipo de vibração, porque às vezes o médium diz assim, eu estou numa vibração, eu estou uma onda vibratória, eu estou mergulhado nela, eu sei o que ele está falando. Né? Se eu não tivesse alguma experiência de vez em quando, eu ia dizer, é? E por dentro eu dizia, às vezes sugestão da pessoa. Foi por isso, se eu tivesse alguma coisa no estômago, com aquela vibração, não daria.
eles já estavam me preparando para que eu pudesse exercer a função, não é? Então a gente viu que a recomendação para não se alimentar fortemente antes das reuniões mediúnicas é necessária. Você pode comer frugalmente, um pãozinho, uma fruta, uma coisa qualquer. Depois você faz a sua refeição, certo? Porque se vier um espírito, às vezes vem um espírito sofredor, com aquela carga de mal-estar no corpo, tudo, e você está com a alimentação lá, a digestão se fazendo. Você pode ter um mal-estar, você pode ter uma indisposição, complica, não é? Então a gente está vendo. Agora, nesse episódio, eu também tive eu entendi. Aquele episódio de Jesus, que ele está no meio da multidão, todo mundo tocando nele, e ele diz: quem me tocou? Era uma mulher que há muitos anos sofria de um fluxo sanguíneo, e com toda a confiança ela pensava: se eu só chegar e tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Então ela estava com aquele desejo, ela era uma bomba aspirante. Jesus emanava, estava cheio de gente ao redor, mas não era todo mundo que estava conseguindo canalizar, não. Então Jesus, no meio de todos, ele sentiu a descarga fluídica. Aí eu entendi, olha aí, Jesus tinha que sentir. Se alguém puxasse a energia dele, ele sentia. Não é? Quem me tocou? Senhor, todos te tocam? Não, porque de mim saiu uma virtude, uma força. Nesse caso, o que é o exorcismo? O exorcismo, ele falou, o espírito. Nós não usamos esse termo. O exorcismo, eles dizem que são fórmulas e técnicas para fazer o afastamento dos espíritos maus, dos demônios. Ele que falou daquela maneira, não fomos nós. Nem o espírito bom estava fazendo exorcismo. O espírito bom estava exercendo uma força magnética e mental sobre ele, e ele realmente não pôde resistir. Mas o objetivo não era dizer vade retro Satanás, certo? O objetivo era controlá-lo, que ele estava exorbitando, não devia, não tinha permissão para isso, não é? Mas nosso objetivo é esclarecer, são todos filhos de Deus, não há nenhum espírito rebelde para sempre a Deus, não é? Bem, então nós estamos aqui evitando sobrecarga na alimentação, excesso desnecessário de atividades. A gente já falou várias vezes, no dia do trabalho mediúnico, às vezes os amigos espirituais te prepararam, te deixaram bem, e de manhã você acorda com aquela disposição. Aí você vai fazer tudo que você não tinha feito, de trabalho, de faxina, disto, aquilo, outro. Quando chega de noite, gastou toda a carga que os amigos espirituais deram. Então, cuidado com os excessos. Ninguém está dizendo para não trabalhar. Pode trabalhar, mas não faça excessos de atividades, inclusive no sexo. Vocês vão dizer, nossa, mas também não é um dispêndio de energia? Então, se nós temos uma tarefa espiritual, queremos ter reservas de energia, não é a ocasião apropriada, não é? Então vamos lá. Também não é assim a ferro e fogo, porque vocês têm situações familiares. E você às vezes tem um propósito, mas precisa ver se o parceiro ou a parceira está disposto ao propósito seu, não é? Então com jeito, sem excessos, não é? Mas se puder, o ideal é evitar, para ter energias disponíveis. Faça isso sempre, mas especialmente nos dias de tarefa mediúnica. Então evitar os vícios, não é? Eu ainda não consegui me livrar disso, sei, mas por favor, né, no dia que você vem para o trabalho, não venha recendendo a álcool ou ao fumo, controla, custa, mas quem sabe assim aos poucos você vai conseguindo mais domínio sobre si mesmo. Enfim, o que nós queríamos dizer é a importância que o físico tem no médium para exercer a sua faculdade. Alguma perguntinha?
Eu tenho uma pergunta em relação à mediunidade nas crianças. Sim. Porque eu li essa reportagem na Isto É, e aí ficou me passando pela cabeça exatamente pelo que a senhora falou, que antigamente, há um tempo atrás, não se falava de mediunidade nas crianças. Aí passou pela minha cabeça, não se passava porque a família, será que abafava o caso, e já existia essa mediunidade infantil, ou isso está acontecendo agora em função... Época nova. No primeiro ano, lá que as crianças estão vindo mais preparadas, mais ativas, mais espertas. Será que é por causa Não, mas a manifestação mediúnica já havia em crianças. Gabriel Delane conta que em menino, porque o pai dele já era espírita, ele até acolheu uma senhora e deu demonstração para ela como é que se fazia uma reunião mediúnica, criança. Mas era um Gabriel Delane, era um dos missionários já encarnados. Então, são pessoas especiais, com grande equilíbrio. Ele não sofreu nenhuma perturbação por causa da mediunidade, entende? Isso é exceção. Agora, temos uma companheira aí no centro, a Joana. A Joana diz, ela era católica, família católica. Ela diz que desde pequena ela sempre viu, ouviu alguma coisa, ou sentiu presença, não é? Para ela era normal, natural, mas quando ela falava para os outros, causava um problemão. Às vezes os pais diziam, não fala essas coisas, você está mentindo aí, fica criando essas coisas para impressionar os outros, não sei o quê. Então causava um problemão na vida dela. Então ela acostumou não falar. Não havia aceitação, mas ela continuava vendo e ouvindo, só que não era perturbação, não é? Felizmente, para algumas crianças pode ser. Aí quando é uma perturbação, os pais tentam segurar, mas depois diz assim, sabe de uma coisa? Vamos lá no Espiritismo, eles tratam dessas coisas. E lá vem para o Espiritismo. Tem a reunião na segunda-feira à noite, uma reunião especial aqui da casa, para as crianças que apresentam um comportamento estranho, irritação que não passa, e a gente naturalmente tem que ver se não é um problema neurológico, psicológico, transtorno, não é? Que a própria ciência já verifica. Mas nós temos uma reunião em favor das crianças, que são espíritos. Uma senhora disse assim, mas a minha criança é uma criancinha, é um bebezinho. Ele é um espiritão, reencarnado num corpinho. Não é? É isso que as pessoas às vezes não entendem. Como Deus permite. Esse espírito tem seus débitos e créditos lá do passado, não é? A lei divina está se fazendo. E com isso chama a atenção dos pais. E eles descobrem um mundo novo e vão poder ajudar aquela criança, aquele espírito reencarnado. Então, realmente, porque a gente sabe que a evolução humana, dos seres humanos, intelectual e moral, pode trazer uma maior afluência de espíritos pela sensibilidade mais desenvolvida nas pessoas. Mas eu quero crer que não é bem isso ainda que está acontecendo, não. É que agora, hoje em dia, por exemplo, eles falam ser diferente, é bom, é igual, é assim que tem que ser. Então agora está havendo uma aceitação. E o pessoal está devagarinho entrando nesses casos. O que é isso? Como entender? Né? Como aceitar? Então está havendo um entendimento geral melhor em torno, inclusive, da manifestação de espíritos em crianças. Não é? São duas questões, né? Sim. Aquela da pessoa que começa a sentir aproximação do espírito, ela não é muito bem equilibrada, assim, bem bom, ela sente bem. E em seguida teve outra questão da pessoa que tem desequilíbrio, tem problemas mentais e que pode desencadear mesmo. Certo. E também parece que é mais ou menos igual, porque a pessoa também tem altos e baixos. Ah, sim! Olha, é muito boa pergunta. Como distinguir quando aquelas perturbações que o médium sente e ele não sabe equilibrar, se são problemas deles, neurológicos, psicológicos, transtornos de qualquer sorte, ou se são causados pela aproximação de espíritos e que a pessoa ainda não sabe controlar.
Ah, sim. Isso é uma coisa que geralmente aí na casa espírita, os entrevistadores dialogam com a pessoa, verificam, muitas vezes se aconselha, consulte o médico, se ainda não consultou, certo? E fica ajudando a pessoa com o passe, com as preleções, e enquanto a pessoa faz a visita ao médico para trazer um diagnóstico do médico, porque se for neurológico, logo eles detectam, não é? Algum transtorno psicológico, tudo é que é um pouco mais difícil de verificar. Porém, quem trabalha com a mediunidade na casa espírita e se prepara para entrevistador, também é fácil, relativamente fácil perceber. A gente tem que ter cuidado e ainda verificar. Mas o que a pessoa conta, quem tem transtorno, quem tem problema, e aquela que viu, que sentiu, é diferente. Então a gente tem aqueles sinais da mediunidade que costumam acontecer, que às vezes podem confundir, taquicardia. O espírito aproxima, dispara o coração. Mas a pessoa, de repente, pode ter um problema cardíaco. Mas a pessoa diz, não, eu fui ao médico, fiz eletrocardiograma, está tudo em ordem. Mas de vez em quando, vem uma tristeza, e o coração dispara. A gente diz, você é sempre assim? Não, é só em certas ocasiões. Então a gente já começa a dizer, opa, é quando ela sente a aproximação de espírito. E não é coisa orgânica, porque organicamente ela está bem. E ela não está influenciada psicologicamente. Por quê? Porque isso não está acontecendo sempre, atrapalhando a vida dela da manhã à noite. São em certas, por exemplo, ela vai num local, ela vai numa festa. E ela chega na festa, e de repente senta numa mesinha, e de repente ela está sentindo vontade de chorar e não sei o quê. O que é isso? Então a gente começa a perceber que ela sente o ambiente, ela captou algum clima. Ela não é assim. Ela é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que corresponde bem no serviço ou na escola, certo? Então a gente nota que o médium não suporta às vezes certos ambientes. Vai a cemitério, vai a cemitério, qual é o problema? Eu fico olhando lá, oro pelos espíritos. Eu sinto médium ostensiva. Mas se for um médium mesmo, às vezes ele capta um clima de alguém ali, porque o médium é feito para sentir, ele é feito para ser sensível, e sentindo, intermediar, para que aquela pessoa receba o socorro, não é? Então a gente nota as diferenças, a gente se informa como são as doenças. Então, geralmente, o pessoal nosso, já assistimos a Sueli Calda Schubert, que veio falar sobre transtornos mentais, ele tem um livro a respeito. Então, a gente lê, verifica quais são os sintomas, como a pessoa se comporta, e a gente depois, conversando, e a gente olha também o Dr. Nubor Fakuri, que é neurologista, e é espírita. Uma vez, há muitos anos atrás, ele perguntou para mim, Terezinha, como é que vocês sabem quando a pessoa tem algum problema espiritual? Eu nunca tinha pensado nessa resposta, eu era ainda jovem, mas me ocorreu, eu falei assim, olha doutor, há um facies na pessoa, um facies, é um aspecto. A gente, na fisionomia, a gente olha para a pessoa e a gente como que identifica. Não, a gente já não está sabendo se ele é médium, tudo, mas a gente percebe que é uma influência espiritual. Eu não estou vendo nada, nenhum espírito nenhum está falando para mim, mas eu conheço aquele tipo de olhar. A pessoa fica assim, é um olhar sofredor, a gente está acostumado a lidar com isso, inclusive dialogando com os espíritos através dos médiuns. Então, quando a gente vê aquilo, a gente reconhece, ajuda bastante. Também a vibração, os fluidos, a onda mental, não é? Às vezes a gente está dialogando com alguém que veio do centro buscar, e conforme o que ele fala, a gente até identifica certas presenças espirituais, certo modo dos espíritos se exprimirem, não é? Então, depende de prática. É experiência. Mal comparando também, são coisas assim, quase instintivas. O doutor
professor José Jorge, hospedado em Araçatuba, na casa de confrades, que tinham 2 menininhos. E o pai falou: vem aqui cumprimentar o titio. A criança olhou para o José Jorge e disse assim: vovô. Por que ela chamou de vovô? Porque a aparência era de vô, não era de tio. E a criança sabe. Como é que a criança sabe? Não é instintivo? É um todo que... E eu também passei por isso lá na creche Gustavo Marcondes. Estávamos lá com uma porção de criança, um menininho veio para mim: vovó. Claro, tá certo, ele tá certo. Eu não tive filhos, não tenho netos nesta encarnação, mas a minha idade é de vovó. Tá certo. Isso que eu queria dizer, que é assim, meio instintivo. São sinais que a gente sabe e que a gente identifica. Certo? São coisas que a gente vai tirando da vida, das experiências comuns. Diga. Ela já tem diagnóstico do quê? De quê? Dualismo. São personalidades várias? Não, são oscilações. A pessoa entra em 2, 3 semanas em depressão profunda. E euforia? Essa oscilação. É o bipolar, o transtorno bipolar? Certo. Então, a pessoa que sabe que ela tem um problema, mas que dá para ela equilibrar, não vai impedi-la de trabalhar. Ela só vai ter que saber distinguir o estado dela do estado dos espíritos que se comunicam. Ela não deve forçar a sua mediunidade com espíritos difíceis, tudo, mas ela não está totalmente impedida de. É um caso, esses casos merecem orientação do dirigente da sala, do trabalho, certo? E a pessoa deve contar para o dirigente a situação em que está. Mas ela não precisa vir na casa mediúnica e trabalhar com a mediunidade. Ela pode vir na casa mediúnica e aprender sobre o Evangelho. O curso Estudos Espíritas do Evangelho vai começar dia 7 de março agora. É às quartas-feiras na sala 19, à noite. Então é um curso lindo. Ela pode vir estar se alimentando espiritualmente. Ela pode vir para receber passe, ela pode vir para trabalhar na educação espírita da infância, ela pode vir para um serviço assistencial. Isso dá merecimento a ela para uma cobertura espiritual, certo? Ela pode também receber aquilo que a gente chama de assistência espiritual. Nós não falamos mais desobsessão, nem tratamento, a gente evita essa palavra. Ela vem receber uma assistência espiritual, que ajuda, às vezes diminui aquelas fases dela, suaviza, certo? Então ela pode frequentar a casa espírita, não precisa exercitar especialmente a mediunidade. Mas o ambiente espiritual e o conhecimento espírita e o serviço ao semelhante, nossa, se ela fica longe, por quê? Por causa daquele transtorno dela, ela é impedida de viver espiritualmente? Não. O ambiente espiritual é muito necessário. É conhecido, percebido por várias pessoas, né? O médium, por exemplo, assim, durante a passividade, assumir trejeitos ou posturas daquele espírito, da entidade. Certo. Principalmente, a gente vê isso aqui. Sim. Algumas coisas, muda o jeito, a face. Sim. E o oposto ocorre ou não? Por exemplo, a pessoa tem lá talvez algum pequeno defeito físico, e no momento que está dando a passividade, aquilo muda de alguma maneira.
O corpo físico da pessoa influindo na comunicação do espírito? A comunicação influi no corpo físico. Sim, essa aí sim. Todo mundo sabe que o espírito, quando se aproxima, faz com que o médium sinta certas transformações, até no rosto, né? Fica um rosto diferente, agoniado ou bom, não é? Então, a influência de espírito sobre o corpo do médium e o médium está certo. Mas a outra pergunta sua é se o médium que tem algum problema físico. Algum defeito físico, vamos chamar assim, né, entre aspas, mas durante a passividade aquilo muda, por exemplo, o dedo é torto, vai, né? Não. Não chega a esse ponto. Não. Nunca ouvi também, de repente, pode ser que o espírito sinta que ele não gosta do corpo no qual ele está. Certo? Mas é muito raro, não ouvi. Eu já ouvi assim um espírito perceber se ele é homem, está em corpo de mulher, ou se é mulher, está em corpo de homem, e às vezes não gostar da sensação, isso já vi. Mas dizer que o espírito modifique as condições orgânicas do médium, principalmente uma assim, que o dedo é torto, isso aí obedece a todo um mecanismo, uma situação. Não penso. Não existe relatos. Não pode. Vamos dizer, se o médium tiver uma perna amputada, se o espírito quiser falar de pé, que pode acontecer, ele quer levantar e falar, vai encontrar essa dificuldade, ele vai ter que se ater à dificuldade. O corpo físico não é adequado àquilo. Não é ao que ele deseja realizar. Não é? Mas se o espírito, ao morrer, assim, tem um defeito, quando ele incorpora na pessoa, ele o médium sente o que o espírito está sentindo. Não quer dizer que o corpo físico do médium se altera, mas a percepção do médium em relação ao espírito, sim. Ele se sente como o espírito, ele é intermediário, ele entrelaça perispiritualmente, ele está sentindo o que o espírito sente. Tanto que ele pode dizer para nós, às vezes antes de dar comunicação, ele diz, olha, é um espírito aleijado. Agora, esse espírito que se sente aleijado, muitas vezes a gente não sabe quando é permitido por Deus. A gente não força, mas a gente às vezes diz assim, não, a misericórdia de Deus é muito grande. Deus não vai querer que você fique sempre assim. Você vai se recuperar. Vamos pensar em Deus, vamos elevar o pensamento, coragem e bom ânimo. Aqui é um lugar de amparo, os mensageiros do Senhor aí estão. E quando às vezes a gente começa a orar com Ele, de repente Ele diz, eu tenho a minha perna de novo. Porque os espíritos amigos trabalharam sobre a mente dele e no seu corpo perispiritual, restabelecendo. Mas não é todo espírito que merece isso logo. Às vezes ele ainda não tem condição de sair. Ele sai dali ainda se sentindo um aleijado, mas confortado espiritualmente, alentado, socorrido, certo? Melhorado no seu sentimento, na sua esperança, mas ainda não deu para fazer a modificação orgânica no perispírito, ainda não deu. Alguns a gente fica emocionada. Às vezes o espírito era cego aqui na vida. Ele era cego. A conversa ali, ia conversar, tudo, não está vendo nada. De repente, aquela mudança da onda mental e na ajuda dos amigos espirituais, que eles é que fazem o trabalho, ele começa a enxergar e precisa ver a emoção. A emoção dele está enxergando, não é? Então ele se alegra, ele chora de emoção e a gente está ali, presenciando um milagre, entre aspas, não é? A pergunta que a senhora falou que a utilidade pode, no caso de algumas doenças psiquiátricas, muitas vezes não tem uma origem física conhecida, ser confundida com a utilidade e muitos dos doentes. Vice-versa. Tem muita mediunidade que está sendo confundida com doença e muita doença que o pessoal quer que seja mediunidade. Nas casas, nos hospitais psiquiátricos espíritas, eles fazem o tratamento médico segundo a lei e tudo mais, mas eles fazem trabalhos
mediúnicos de ajuda aos enfermos, aos pacientes. Agora, há casos que são coisas realmente orgânicas e que só a medicina poderia resolver. Aí é condição de expiação espiritual, que os amigos espirituais não interferem. E há também obsessões que a gente procura ajudar, mas aquela obsessão vai durar a vida inteira. É uma ligação espiritual muito, muito forte. E não há condições. Uma vez eu escutei uma explicação que o espírito amigo dizia que naquele caso eles estavam numa simbiose, um alimentava o outro. Se tentassem separar, seria prejuízo, dano para os dois. Eles tinham que continuar imantados ainda. Certo? Então, a reencarnação inteira, o que nós pudemos fazer? Pudemos fazer a oração, explicação, elevação da pessoa, para suportação, resignação, bom ânimo, e com o espírito também. A gente ajudava o espírito e o encarnado, suavizando a experiência dolorosa deles de expiação mútua. Não ia sarar naquela encarnação. E às vezes a pessoa ficou obsidiado 8, 10 anos. Depois conseguiu-se o afastamento do espírito, a pessoa está liberada. Mas ela ficou com sequelas. Sequelas no cérebro, sequelas no organismo. Paciência. Depois se recuperará numa próxima encarnação. Mas ficaram sequelas. Como fica também para a pessoa que tem vícios. Então a pessoa fumava, parou de fumar. Mas o organismo ficou com sequelas. Ainda bem que ela não prosseguiu fumando, mas o dano não conseguiu reconstituir. Pelo que a gente vê, as reuniões mediúnicas são para ajudar os espíritos, né? Que não estão evoluídos, que estão aflitos. Eu queria saber exatamente quais são todos os objetivos dessas reuniões mediúnicas que participam pessoas de fora para tentar ajudar essas pessoas. Nós vamos ter no 3º ano, o curso é sobre reuniões mediúnicas. Aí a gente vai poder examinar tudo isso. Podemos dizer, assim, resumidamente, que à luz da doutrina espírita, uma reunião mediúnica é feita com pessoas que estão esclarecidas sobre os espíritos, sobre mediunidade, sobre por que a gente faz reunião mediúnica, porque Deus permite, qual é o objetivo. Essas pessoas é que compõem um grupo mediúnico espírita. Mas nem todo mundo aí fora tem esse preparo. Às vezes começa um grupo, gente de todo jeito está lá. E, vamos dizer, está aprendendo a nadar, jogaram na água e tem que nadar. Certo? E nós somos escola de natação. Quando a pessoa chegar a ser jogada na água, já tem todas as normas do como fazer. Então é isso. À luz da doutrina espírita, Kardec diz para primeiro esclarecer a pessoa. No livro dos médiuns ele coloca isso. Como vai trabalhar com os médiuns, com os espíritos, você precisa saber o que são os espíritos, o que é mediunidade. Depois você começa a experimentar. É o que acontece aqui. Vocês tiveram o 1º ano, que deu já nas noções. Quem somos, de onde viemos, porque estamos aqui, para onde iremos. Agora vocês começam a ter noções, como é que é a mediunidade, o que a gente sente, e agora depois vocês começam a experimentar. É muito mais suave. É diferente das pessoas que são jogadas no meio de uma reunião dos mais variados espíritos e ela nem sabe direito como se comportar e entra naqueles climas, tudo, né? É doloroso, mas a misericórdia de Deus está sobre tudo. Obrigada.